Olá, tudo bem com você? Começando mais um episódio aqui do Hope Hour. Hoje é o seguinte, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Essa é a grande verdade. Eu vou pedir um grande pedido de socorro pra você aí de casa. Continuar aqui comigo. Deixa eu mostrar essa mesa. Vou apresentar aqui, ó. Começando pela nossa convidada. Cadê o currículo dela? Porque eu faço questão aqui, ó. Jéssica, que todo mundo conhece como Jé, né? Nas redes sociais. A Jé, como ela é conhecida nas redes sociais, ela é professora de matemática. E hoje ela é uma influenciadora digital que trabalha exclusivamente com isso, falando aí na internet, ensinando as pessoas a fazerem conta, ensinar os filhos. Levando né? a matéria mais legal para todo o Brasil, fazendo todo mundo se apaixonar pela matemática. Claro, sim. Por que não? Por que não? Por que não? E aí, junto comigo aqui, me ajudando a apresentar esse negócio, ele é mestre em astrofísica. Astrofísica, Brasil. E ele atua como professor na Escola Adventista de São José dos Campos. Ele é criador da página Quark. Quark, é Quark mesmo. Quark. Onde ele fala junto com outros especialistas sobre ciência, criacionismo e tudo mais. Então eu tenho assim, ó, uma pessoa que é da matemática, outro que é da astrofísica. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, Ah, tá. mas vai ser muito legal, eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. Eu não tenho tanta, mas estou muito feliz de receber vocês. Muito obrigado. É isso, ó. Gente, por que que tem tanta gente que tem dificuldade com essa matéria que é a mais legal, Jé? Ah, eu acho que é porque a galera não abre o coração, né? Afinal. Então esse é o momento de você abrir o seu Sim, coração, abre o seu Wagner. coração. Eu já tô fazendo uma análise. Eu tava com o coração fechado, gente? É isso? Sim, por favor. É isso. Eu lembro que eu brincava muito com os meus alunos quando a gente entrava em equação, que é quando começa a entrar as letras. Eu brincava assim, eu já entrava na aula e já falava isso. Abra seu coração para a equação. Se você abre o coração, dá certo, dá certo. Dizem que o problema da matemática começa quando ela para os números e começam as letras. Olha, eu não discordo completamente não, viu? Vocês já viram um meme do cara ensinando na lousa e a menina toda perdida assim, que ele... Vamos lá, quanto é 1 mais 1? Aí a menina... 2. Aí ele... 1 mais 1 igual a X. Aí ele começa. A menina enlouquecendo e ele realmente chega lá, ele resolve a equação dizendo que X é igual a 2. Ainda bem. Ainda bem que você deve... Mas, bom, hoje é esse dia pra gente tirar essas dúvidas, pra gente entender que realmente essas matérias de exatas, elas também têm uma coisa pra ensinar pra gente. Tem o dedo de Deus aí. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente também vai conversar no episódio de hoje. E eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Todas eu não vou conseguir, porque teria que, Quer ficar horas. teria que voltar ali na quinta série, eu acho. Não antes, porque eu já não sei conta de dividir, que é lá na quarta, né? Já tem uma dificuldade ali. Então, mas é isso. Vamos começar conhecendo aqui, Matheus, esse trabalho de influenciadora que a Jé faz. Porque, inclusive, assim como o Matheus, que trabalha na escola adventista de São José dos Campos, você também trabalhou na escola adventista quando você estava dando aula a vida toda, A né? vida toda, por 10 anos. Tava 10 anos. dentro do colégio adventista. Trabalhei em 3 colégios, de Santo André, de Utinga, que também fiquei em Santo André, e de Mauá. Fiquei nesses 3. Aham. E foi onde eu cresci na minha carreira, né? Tanto como professora, tanto como influenciadora. Acabou que juntou os dois e depois, infelizmente, por conta do tempo, acabou trocando um pouco, né? Eu precisei me dedicar mais à internet, mas foi a minha carreira inteira na rede adventista. Estudei a vida inteira na rede adventista. Meu marido estudou na rede adventista, minha filha é da rede adventista. A gente quer slogan: Educação adventista. Educação adventista. Formando para a vida, para o céu. Exato. E pra qual segmento, Jé? Eu sou professora de matemática, mas eu me formei inicialmente em pedagogia. Então, eu iniciei dando aula porque eu me achava muito nova para dar aula para os maiores, tendo 18, 19, 20 anos. Minha primeira turma tinha 20 anos de idade. Então, eu me achava muito nova para iniciar minha carreira como professora de matemática. Achava que a galera não ia me respeitar. E aí, dando aula para 5º ano, com 20 anos, eu dava as matérias que precisava, mas quando chegava matemática, eu ficava,
Não Agora tem como. sim. Era a minha matéria favorita pra dar. Claramente essa. você tinha uma preferência. Claramente, deixava. Nossa, era o momento de. Até os alunos, sabe? Eles chegavam a matemática, matemática! E eu juntei matemática. Cara, essa é a beleza do ser humano, né? Que eu fico Exatamente. olhando, falo, cara, se todo mundo fosse igual, né? Porque eu não entendo. Não entra na minha mas é algo cabeça. tão prático, por isso que é bom. É muito prático. E aí foi quando eu finalizei pedagogia e falei, não, eu preciso já entrar na matemática, porque não tem como. Eu amo isso, é isso que eu preciso pra mim. E já emendei com a matemática. Me aventurei dar aula até para um pouquinho menor, para terceiro ano. Foi um choque, assim, os menorzinhos. Menor assim, né? 8 anos. Mas aí foi quando eu entrei no sexto, sétimo ano. E aí minha paixão da matemática se uniu finalmente. Poderia dar aula só de matemática. Fiquei realizada. Nossa, podia mexer comigo, eu tava nem aí. Tava na sala. E ainda, a melhor coisa de ser uma professora regente, virar uma professora aulista, quem tem essa experiência, tem aquele baque de, tipo, o dia passar muito mais rápido. Porque você tem 45 minutos pra se virar nos 30 ali. E, tipo, é muito rápido. Enquanto você é professora regente, você tá a manhã inteira, ou a tarde inteira com a turma, né? É um baque, assim, e aí... Eu como sou uma pessoa muito agitada, fiquei mais... Nossa, eu ficava... Caramba, que rápido! E aí eu tinha que dar matéria, e já saía de uma e ia pra outra, e pra outra, e pra outra. Chegava às 6 da tarde, 10 às 7 da manhã, nessa correria. Chegava às 6, ainda tava com energia pra ir na academia, e correr. Aí vem a internet já... E a idade também, né? Aí a gente vai chegando, já vai dar uma desacelerada. Já vai... A maternidade bate também, Nossa, né? sim. E eu gosto de falar que a virar mãe foi uma coisa em mim que também me mudou como professora. Eu acho que eu comecei a ter uma visão diferente em relação aos pais com os alunos. Que eu tinha muito, tipo, eu via os alunos por fora, mas eu não tinha essa coisa de mãe, eu não sentia por que não estuda com o filho? Porque eu tinha muita raiva, eu acho, que eu ficava assim, como assim? Não sei o quê. Eu julgava muito, acho que essa é a palavra certa, eu julgava muito os pais. E depois que eu virei mãe, que eu entendi que, cara, não é bem assim. É complicado. É totalmente diferente. E aí às vezes a gente quer de um jeito, mas não é porque a gente quer que o filho faz do jeito que a gente quer. E aí foi quando eu tive outra visão, eu acho que foi quando eu abracei ainda mais, assim, a educação. Juntando maternidade e influência, conta pra gente quem é Emily Vick e por que você bombou tanto com esse assunto. Muito bom. Né? Ai, Nós vamos fazer uma cariação agora sobre... Vamos resolver esse assunto. Ai, coitada, eu tenho que até tomar cuidado. A Emily Vick é muito conhecida aqui no YouTube, porque é a maior influencer, a maior youtuber feminina, né? Ela estourou, assim, há uns anos. E minha filha gosta de acompanhar ela. E aí, por acaso, eu fiz uma brincadeira na internet que eu fui crucificada. Mas sigo bem aqui. Uma galera me entendeu, a outra não me entendeu. O fã-clube não entendeu. Não. O fã-clube ficou nossa. revoltado. Justamente porque minha filha queria os cadernos da Emily Vick. E eu falei, caderno da Emily Vick? Não, vou fazer o meu pra ela. Abri o Canva lá, comecei a criar meu próprio caderno. E registrei isso pras redes sociais. E, obviamente, a galera ficou indignada. Como assim eu acho que o meu caderno vai ser melhor que o da Emily Vick? Ninguém entendeu a brincadeira, sabe? Ninguém entendeu meu senso de humor. E aí foi quando vieram pra cima de mim. Gente, para pessoal, com isso. que isso? Era uma O brincadeirinha. fã-clube não entendeu mesmo, de Eu fato. sou a mãe dela. Qual o problema da mãe dar um caderno? Ei, com uma foto da mãe em vez de ser a Emily Vick. Qual o problema? E foi uma coisa que estourou, assim, nas redes sociais, em todas as redes. E eu sempre trago minha filha. Querendo ou não, ela tá comigo o tempo todo, né? E eu gosto de mostrar, além dessa parte de professora, trazer essa parte de maternidade também. Então, por isso que eu tenho também muitas mães que me acompanham, principalmente. Meu público, se for ver, é mais de 70% feminino por conta disso. Que eu trago um pouco maternidade, eu trago um pouco essa minha correria do dia a dia. E acaba que muitas mulheres se identificam também com isso, né? E, Jé, quando que foi o despertar seu pra matemática? Em que momento isso aconteceu? Foi na infância? Acho que eu nasci assim. Eu lembro até hoje. Viu? As pessoas nascem assim. Viu? As pessoas nascem, Conserto, Wagner, não viu? tem conserto. É Não genético. tem conserto. Eu lembro até hoje que na primeira série, ficava eu e uma amiga minha, e a gente apostando corrida pra quem terminava o primeiro exercício do livro. E a gente ainda tentava fazer a página seguinte, antes da professora pedir, porque era assim, uau, matemática. E na primeira série teve que aprender soma e subtração. E pra mim já era incrível. Pra mim era, a melhor matéria do mundo. E foi assim. Acho que como eu sempre tive uma facilidade, eu não precisava estudar. Então, eu via a matéria e já ia. E foi desse jeito. E acabou que eu virei professora criança, né? Então, porque como eu tinha facilidade, meus amigos não. E aí, tinha que aprender
a ensinar eles, mesmo sendo ali, ajudando eles de pouquinho em pouquinho pra eles melhorarem. Fui professora do meu irmão, coitado, sofreu na minha mão. Zero didática, mas tentava ajudar ele também, tadinho. E aí me formei e virei uma pessoa muito melhor. Peço desculpas ao meu irmão por todas as raivas que eu surtei ali com ele. Mas eu aprendi depois a dar aula. Uma história, Wagner, que eu lembro, que eu acho que talvez você se identifique, não sei, tá? Vou Vamos lá. Quando a gente entra, eu lembro que eu tava entrando na escola, na época do primeiro ano, a professora foi ensinar subtração. E aí, tudo funcionava muito bem. Até aí é tudo bem. Até tudo certo. Quando você fazia, por exemplo, 5 menos 2, aí você colocava o 5 menos o 2 e dava tudo certo, beleza. Quando chegava o 10 menos 7, não funcionava. Porque você cortava o zero, volta, sobe o 1 e continuava 10 menos 7. E a professora deu esse desafio, era um desafio pra sala. E eu lembro que tinha um colega meu ao lado, não era eu. Eu tava em pânico, assim, mas assim, ainda a situação sob controle. Mas eu tinha um colega que estava chorando ao meu lado. Eu estudei com você, né? Temos aqui o Wagner, que veio agora. Ele chorava enquanto ele chorava, ele falava, mas não faz sentido. Eu corto aqui, continua 10 menos 7. É um loop infinito, né? E não vai dar certo nunca. E ele desesperado. Então, assim, eu acho que na infância, nesse momento, você já percebe, eu acredito, né? Se a criança ela vai ter aquela inclinação para as exatas ou a inclinação para as humanas, né? Eu acredito. Sim, com certeza. E ao mesmo tempo os pais acabam que influenciam também, pais, professores, nessa parte de levar pro aluno aquele trauma, sabe? Tipo, eu já sou péssima em matemática. E aí você sabe que seu filho vai começar a aprender subtração e lá naquela época você já teve aquele problema, aí você já começa, nossa, na minha época, ai meu Deus, e não sei o quê. Seu filho então às vezes nem teve a experiência ainda, mas ele acaba trazendo a sua experiência como se fosse a dele e já chega assim, ai não, subtração, ai não quero nem ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Nós pais, nós professores, pra não trazer esse trauma, que acaba que veio com a gente e talvez veio vindo, ó. Não sei qual geração lá veio trazendo. E a criança às vezes é boa, mas só não se abriu ainda. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se eu devia, sabe? Abre o coração. Agora já comecei. Esse é o momento. Abra seu coração para a equação. Slogan de hoje. Esse é o título do episódio, né? Não, é que assim, ó, eu tava estudando matemática com a minha filha. Amigos, espectadores, eu sou ruim de matemática, como você já percebeu. Terrível. Uma trilha triste. E aí, era conta de dividir. Tá, eu não lembrava como é que fazia a conta de dividir mais. Porque a gente faz aqui no celular, quando a gente precisa, né? O celular tá carregando ali. E aí, eu peguei e eu tive um ímpeto, assim, de quando eu precisei ajudar minha filha ali, de falar, filha, é que eu não lembro mais. Foi meu momento. Quando eu ia falar isso, eu pensei assim, cara, se eu falar isso pra ela, pode ser que ela... Isso é aquela coisa que você pensa em frações de segundos, assim, né? Eu falei, ela pode pensar assim, bom, se ele já estudou isso e ele hoje não lembra, então por que eu vou estudar? Porque eu também vou esquecer. Aí eu falei, eu não posso que ela tenha essa noção de que eu realmente não sei fazer a conta. Ela sabe que eu tenho muito mais facilidade com humanas do que com exatas. Isso sempre ficou claro. Mas eu não falo pra ela assim que eu não sei nada mesmo, entendeu? Então, filha, vamos lá, vamos estudar aqui, ó. Tenta me explicar como a professora falou pra você que tinha que fazer a conta. Aí ela, pai, assim. Falei, filha, mas tá dando errado. Porque, sei lá, ela tava dividindo 70 por 4 e tava dando 104. Entendeu? Eu falei, então, filha, tá vendo? Olha como a lógica tá errada. Como é que você tem um número, você tá dividindo, e aí você tá ficando com mais do que aquele? Tá errada a lógica, né? Pra gente entender, vamos colocar um vídeo no YouTube? Pra você, de repente, entender direitinho? A gente vai assistindo juntos aqui. Wagner absorvendo o conteúdo. Aí eu tava aprendendo junto com ela, entendeu? Mas eu não quis abrir o jogo. Exatamente. Pra não desmotivar. E você falou sobre os pais. Eu acho que realmente a gente carrega uma coisa muito grande. Porque o filho quer ser igual a gente. Sim. O filho tem na gente uma grande referência. E aí eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas que eu, obviamente. Que eu tive muita dificuldade com matemática na escola. Ela, inclusive, tem bem menos do que eu.
Eu acho que ela consegue pegar com mais facilidade, mas nós conseguimos ali contornar essa situação. Estamos na conta de dividir com um número na chave. O que vai acontecer daqui em diante, eu já não sei até onde essa situação vai ficar sob controle. Já é doido. Mas eu acho que você começou muito bem, Wagner. Muito bem. Né? Eu Você acho... vai relembrando com ela, Isso. de pouquinho em E essa didática de você falar, o que você tá trazendo Isso. pra mim? Vamos trabalhar junto. Excelente essa técnica. Foi bom, né? Excelente. Até porque a primeira fala do filho, quando você vem mostrar alguma coisa, minha professora não me ensinou desse jeito. Uhum. E aí já É que eu não tenho esse repertório, eu não lembro disso pra poder falar, né? Não, É a não primeira dá. fala sempre. Os pais sempre na reunião falam assim: olha, quando eu tento ensinar, meu filho fala, minha professora não me ensinou desse jeito. E aí eles não querem prestar mais atenção em mim e acaba nisso. Então a melhor coisa realmente é começar querendo ver o que o filho sabe e do que ele traz de bagagem da sala de aula. E aí, depois disso, vai pro YouTube, que tem muita coisa boa lá. Vai pro YouTube. Tem o canal da Gé O lá. canal da Gé, Opa! pra motivar. Em todas as redes ainda. Aí você aproveita e já começa a pegar as dicas e vai instruindo, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha um pouco mais de dificuldade, os adultos acabam que conseguem pegar os feeling mais fácil do que as crianças, né? Claro, com certeza. Hoje já é muito mais fácil de você aprender, por exemplo, do que era no passado. E vocês ensinam, realmente, você falou pais que falam, eu aprendi de outro jeito e tal. Vocês ensinam de uma outra maneira hoje do que a gente aprendeu, até mesmo vocês aprenderam, né? Tem uma didática hoje um pouco diferente. Por exemplo, tem um outro vídeo seu que viralizou muito, de você entregando prova e tinha uma história de figurinha da Copa também, né? Esse vídeo viralizou por conta que eu brinquei na época, 2022, na época da Copa do Mundo, eu entreguei para os alunos as notas com figurinhas ali anexadas. Antes dele ver a nota, ele via a figurinha. Então tinha a figurinha dourada, as figurinhas normais, que eu abri o pacote e coloquei. E aí estourou na internet, todo mundo queria receber a prova assim. Mas por que eu trouxe dessa maneira, né? É justamente porque eu vim em sala de aula com um álbum de figurinhas que eu mesma fiz para os alunos. Eu fiz um álbum grandão. E aí a gente trabalhou as matérias que estava estudando na sala de aula com o álbum. Então tinha as continhas e não era tipo o número, a letra A3 para colar no A3. Era a conta e ele tinha a resposta e tinha que acertar e colar certinho. Então a gente trabalhou falando da Copa do Mundo, matemática. Isso deu para fazer com as turmas. Então, tudo tem um contexto. E é uma das coisas que eu sempre gostei, né? De fazer em sala de aula. Trazer o que o aluno tá vivendo na época Copa do Mundo. Trazer essa febre de álbum de figurinhas, trazer isso para eles. E aí eles acabam que se abrem, né? Abrem o coração para conseguir aprender um pouco mais. E Gé, deixa eu te perguntar. Essa vontade de fazer diferente, ela veio por um exemplo que você teve, seja um professor ou uma professora que te inspirou a ser dessa forma, ou pelo exemplo, pelo contraste, né? E você não teve isso e gostaria de passar isso para os seus alunos. Como que foi esse processo? Porque hoje você faz esse ensino significativo que a gente chama, né? A pedagogia chama de você ter uma aprendizagem significativa. Ela vem muito das nossas experiências e da nossa motivação. Então, qual foi a sua motivação para isso? Eu, no Fundamental 2, tive uma professora que marcou muito a minha vida. Eu acho que a gente sempre tem um professor que a gente nunca esquece, né? E sempre quando vê aquela alegria de tipo, ai, minha professora. E essa era professora de matemática. Então, ela me marcou de um jeito assim que acho que foi ela que me fez despertar ainda mais esse amor pela matemática. E eu não sei relatar as aulas como que era. Eu só sei relatar que eu amava. Entendi. Eu não sei falar, a aula era assim, isso aqui, não sei. Só sei que O uma jeito coisa que ela fazia era aquele jeito. Não me era lembro isso. direito como que eram as aulas, mas eu sei que eu amava. E eu sei que toda vez eu tirava 9.7, 9.8. Olha só. Ai, que raiva que me dava. Eu nunca tirava o 10. E eu chegava na professora, como assim de novo? Ela, ai, presta atenção, né, Jéssica? Olha isso aqui, você esqueceu disso aqui, não sei o que lá. E era sempre detalhezinhos bobos que acho que tem muito... Quem é de exata, eu vejo muito isso dos alunos. De, tipo, fácil, apavoro, apavoro, apavoro. E aí... detalhezinhos acabou deixando porque quer velocidade e tudo mais. Acaba que deixa pra lá. Mas essa professora, a professora Elisete, ela foi uma professora assim que conquistou. E acho que o amor dela pela matemática acabou que transmitiu pra mim e virou uma coisa que eu já tinha facilidade, virou ainda mais um amor meu assim pela matemática. E eu gosto de tentar ser algo assim para os alunos, sabe? Uma professora que marca a vida deles de alguma forma. Agora, a parte de brincar, a parte de vir de jogos, é porque eu gosto dessas coisas. Então, faz isso e tudo mais, porque Você já fez gostei. dominó, Uno. Uno. Trabalho. E hoje, o meu trabalho é levar isso para todas as escolas também.
Então, eu parei de estar com uma turma específica durante a semana, mas eu sinto que eu tô em um pouquinho do Brasil afora aí, até fora do Brasil, entregando esses materiais a partir de outros professores. Então, eu consigo abraçar essa galera, tanto do Brasil, já tive professor do Japão, que já me mandou vídeo usando meu material lá. Então, é uma coisa, assim, incrível, que deu pra crescer. Aos poucos, eu vejo que eu consigo, de alguma maneira, mudar a educação, pelo menos um pouquinho, assim, ó, um oréganozinho ali, pra tentar transformar a matemática. Porque tem isso, né? Tem a coisa de você usar do lúdico, da brincadeira para se aprender, o que eu acho que é fundamental, e principalmente nas matérias de exatas, não sei se é por uma conta de uma dificuldade minha, mas parece que quando você não vê tanto na prática. Eu vi agora ensinando para minha filha, quando você vai e fala, tá, filha, 70 dividido por 4, não tem como dar 1.200, porque você só tem 70 que você está dividindo para 4. E aí, na cabecinha dela, não estava claro o que é realmente o processo da divisão. Sabe, filha, não tem como esse número dar sempre maior do que esse. Afinal, você está repartindo o que você tem. Eu falei, olha, você tem 4 balas. Você vai dividir aqui um para cada um. Cada um vai ficar com um, porque nossa família são 4 pessoas. Só pra você não achar que eu tô errando a conta aí. Então, cada um vai ficar com uma. Eu não tenho como dividir 4... E aí vai ficar 7. Não tem como. Então, essa coisa de deixar muito cotidiano, deixar muito prático, ajuda também, né? Ajuda a entender. E eu acho que até a geração de agora pede muito isso. Eles querem ver significado em tudo. Então, não só na matemática, como qualquer outra matéria, eles querem entender aonde vai usar, por que vai usar, como que vai usar, onde hoje eu consigo incluir na minha vida. Porque se não tiver nada disso, eu não quero então saber. Eles são, não é? É uma geração muito rápida e prática. Então, eu preciso não tem? Então, pra quê? Pra que eu quero aprender? E é o que você mais ouve em matemática. Pra que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Pra quê? Obrigado que você deu essa deixa. Wagner, você já usou Bhaskara hoje? Não. Você comenta aqui. Coloca aqui nos comentários qual foi a última vez que você usou Bhaskara. Pra você que não lembra de Bhaskara, que negócio de raiz nunca elevado a quadrado com a potência do Da delta. hipotenusa. Como é o negócio do Bhaskara mesmo? Não, é que as crianças, elas sempre se perguntam por que eu vou usar, sendo que, obviamente, não vai usar. Eu mesma, eu usei quando eu também estava estudando, quando eu fui aplicar para alguém a matemática, enfim, eu uso para dar aula, vamos dizer assim. Eu também não estou usando, mas não é sobre isso, né? Polêmica, não a é professora declara que não usa a fórmula de Bhaskara. Ai, meu Deus. Não é sobre isso a matemática. A matemática vai muito mais além, vamos dizer assim. Não, mas eu ouvi uma explicação uma vez, vou te ajudar a se defender aqui. Obrigada. Eu defendendo a matemática. Porque assim, quando que eu vou usar o negócio da hipotenusa? Quando que eu vou usar a Bhaskara? O que eu ouvi de explicação é que assim, a gente aprende tudo isso porque isso ajuda a desenvolver o nosso potencial de raciocínio. Então, não é que eu vou precisar disso no dia a dia, mas o meu cérebro vai sendo treinado para contextos complexos, pensamentos cada vez mais complexos, e isso ajuda no desenvolvimento, principalmente naquela fase, a plasticidade cerebral, né, e todo o desenvolvimento. Então, é muito importante desenvolver esse tipo de exercício. Sim, até mesmo para desenvolver a questão de que hoje no meu trabalho eu faço muita coisa que eu detesto fazer. Mas eu sou obrigada a fazer essas coisas. Então, a gente começa a desenvolver essas habilidades de que... foi isso que a matemática me ensinou. A gente tem que tirar Legal. alguma coisa, sabe? Talvez, eu não entendo Bhaskara de jeito nenhum, mas eu vou ter que me esforçar para conseguir fazer o que tá me cobrando naquele momento. A mesma coisa vai ser na vida adulta. Vai ter coisas que eu não gosto de jeito nenhum, mas vou me esforçar para fazer porque estão me cobrando naquele momento. Então, a gente consegue... Alguma lição a gente consegue tirar com isso. Hoje a gente trabalha muito a questão das habilidades, né? Da base nacional curricular comum. Sim. Então, na verdade, os conteúdos de sala de aula, além do seu significado, eles são um pano de fundo para você desenvolver habilidades. Sim. Então, você usa, por exemplo, uma análise de gráfico, porque você está desenvolver uma determinada habilidade. Você usa, por exemplo, um cálculo, porque você está exercitando o raciocínio lógico, né? Então, você tem essas frentes que vão desenvolver diferentes habilidades. Então, ele não vai usar Bhaskara no cotidiano, viu, Wagner? Você não vai usar. Não vai ter como, né? Mas o raciocínio da fórmula de Bhaskara, né? A coleta de dados, a inserção numa equação, você saber aonde colocar ali as variáveis, é o que você usa no seu dia a dia. Faz sentido. E até inteligência emocional, quando você está querendo
querendo surtar porque não tá aprendendo. Exatamente. Naquele momento você tá Você quer aqui, chorar ó. em posição fetal, mas não pode. Não, mas eu não fico triste de não usar máscara no dia a dia. Tá Porque tudo eu não bem, sei né? como seria. Se fosse uma necessidade básica da sobrevivência, teria muitas dificuldades, né? Rápido, rápido, passa. Agora, vocês dois aí, né, nesse momento que tá sendo exibido aí o episódio, vocês estão de férias. Quer dizer, você não dá mais aula, né, propriamente dita, mas como é que é esse negócio do período de férias? O pessoal ainda consome conteúdo de matemática no período das férias? É que hoje meu conteúdo, eu não falo só de matemática. Então acaba que eu consigo ainda ter um público, já que eu trago, como eu comentei, a maternidade e tudo mais. Aham. Só que falando no contexto geral de professores que produzem conteúdos, é um mês que cai. Então, tipo, julho, dezembro, é um mês que todo mundo tá de saco cheio, não quer saber de tá falando sobre sala de aula. É normal, a pessoa quer descansar, os alunos querem aproveitar. Um ou outro tá dedicado, mas a grande maioria tá querendo aproveitar e acaba que cai o engajamento, é normal. Tanto é que quando eu converso com alguns professores que produzem conteúdos, eu gosto até de falar que você precisa ter um conteúdo B para você conseguir continuar produzindo alguma coisa nesse período, porque o ideal é você não ficar sem produzir. Então, o que você pode fazer que também vai gerar conexão com o seu público, mesmo que não fale de matemática? Então, aí é onde o pessoal começa a driblar essas férias para conseguir ainda ter a retenção, né? Já é difícil encontrar aluno nas férias, não é não? Olha, Wagner, Não parece que é tão fácil. Como é assim? menos difícil do que eu gostaria, confesso, tá? Tá Eu queria andando assim, dizer- de repente surge um aluno do Não, nada. Eu tava nas férias passadas, em julho, em Olímpia, de boas, eu mergulhei. Quando eu levantei, oi, pro! Olímpia. Mano, eu tô 6 horas na minha É tipo casa. isso. E é engraçado que eles não têm autocontrole de ver o professor fora da sala de aula. Sei. E aí geram situações constrangedoras e a Tami vive apavorada de andar comigo na rua. Da minha esposa, do A Marcelo. Tami é minha esposa. Tadinha. Você conhece a Tami, Vamos até né? contar como o Marcelo conheceu a Tami? Ah, é. Gente, é o Vai seguinte. lá, Wagner. Ó, eu apresentava um programa, né, Brasil aí, Identidade Geral, e a Tami era produtora de Identidade. O Marcelo veio dar um testemunho. Marcelo tem um testemunho lindo, porque ele não acreditava em Deus. E ele chegou até uma escola adventista. E lá, assista ao Identidade, procura a Identidade Geral, Marcelo Mateus, você vai encontrar. Exatamente. E aí ele foi se encantando cada vez mais com a mensagem da igreja e com os colegas, e ele deixou de ser ateu e se tornou cristão. Na verdade, eu tinha saído da igreja na É. época, né? E aí tava completamente Perdido. fora, longe, no fundo do poço, né? Como dizia a minha tarja. Tava dizendo E aí, bem pouco sensacionalista. Obrigado, Cauê. Ai. Obrigado. É, Cauê, E aí- na época. E aí, a escola adventista foi a que me trouxe de volta, né? Quando eu vim pro Vale do Paraíba, foi a única escola que me chamou para trabalhar. De todas as que eu Legal. fui atrás, a escola adventista foi a que me chamou para trabalhar. E do tipo assim, no meio de agosto, no meio do ano, Do nada. tudo rolando. E aí foi onde eu tive o encontro com Deus. Foi realmente E na era lá educação que você de- precisava estar mesmo. E aí eu a fui Tami? e aí eu vim contar o meu testemunho e a excelente produtora, desculpa, na minha análise é a melhor produtora aqui do Novo Tempo. A melhor. Eu não posso A falar melhor. isso, porque senão eu vou ter dificuldades. Não, eu É. posso Mas falar, a Tami é muito boa ela mesmo. é a melhor produtora. E aí a gente se conheceu no programa e depois a gente começou a conversar, trocar ideias, figurinhas. E estão casados. E aí a gente casou. Que legal. Mas a Tami se assusta com esse negócio do Ela aluno se que assusta brota porque, do nada. a gente, por exemplo, vai no shopping, por exemplo, e eles vêm correndo na minha direção. Já passa por isso Sim. com certeza, principalmente ali menores, no meu caso até o 9º ano ali. Eles vêm numa velocidade e as pessoas começam a olhar, achando, falando, quem que é? Será que é algum famoso que eu perdi? Quem é? E aí geram essas situações, porque eles abraçam, nossa, tal, e você aqui? Eu falei, a gente vai no shopping, a gente vai no supermercado, né? A gente tem uma É vida. porque só vem vocês na sala de aula. Eu lembro da sensação de encontrar o professor fora da sala. Uau, eles sem uniforme. É. Nossa, eu ainda, quando chega um aluno, eu ainda tenho que pensar, será que é uma pessoa que me assiste na internet ou foi um aluno que eu já É esqueci? verdade. Aí eu já fico assim na minha cabeça tentando lembrar, pensa. Porque às vezes não é que eu esqueci do aluno, mas é que 3 anos para um adolescente, ele já mudou o rosto completamente, cresceu 3 metros e tá É. gigante. E eu fico, nossa, quem é? Aí ele fala, ah, não, é que eu te assisto. Ah, tá. Ainda bem, eu não lembrava. Ou então, não, professora, você me dá aula no 3º ano, o menino tá se formando no ensino médio, tá com a voz grave, eu nem sei, nossa,
Não me lembro, desculpa. Aí eu tento me lembrar e aí a gente gosta de conversar. Mas é gostoso. É legal isso, né? gostoso Vocês são umas isso. celebridades, assim, né? Sim, professor é nossa. E quando vê com a família, quando vê com os amigos, professor tem amigo, professor tem vida fora de sala de aula. Como assim? Professor é legal, dá risada. Isso, é tipo isso. Exatamente essa. Essa história de professor, né? Essa celebridade, essa coisa assim. Ainda existe essa situação de realmente lousa, giz, explicar na lousa assim também. Isso é muito presente. Eu ainda. acho que giz não tanto mais Caneta hoje. agora, né? Depende, né? Hoje é menos. Mas vamos lá, Jé. Eu acho que por mais que a gente tenta fugir muito do tradicional, o tradicional ainda tá muito presente. Até porque tem muitas coisas que são válidas, né? Não tem como eu querer falar de conta só falando e mostrando alguma coisa que ele vai usar, mas sendo que depois ele vai fazer um vestibular que vai ter um papel ali, uma caneta que ele vai ter que fazer. Então a gente fala muito de coisas diferentes, mas obviamente tem que trazer. Então tem lousa, obviamente, tem. E isso foi uma questão muito grande na época da pandemia, que os professores de matemática tinham que fazer os cálculos e, tipo, ou às vezes a escola colocava projetor pra bater na lousa com aquele projetor que era uma webcam muito ruim e o aluno tinha que tentar enxergar o que estava escrito, ou dava aquela mesa digitalizadora pra você tentar fazer a conta lá mesmo. Nossa, foi uma questão assim. Eu desenvolvi uma habilidade pra mexer no mouse que eu fazia todas as contas no mouse, assim, ó. Que eu fiquei, uau! Aí eu queria a mesa. Na época eu não tinha nem condição de comprar. Depois que eu desenvolvi a habilidade com o mouse, eu falei, nem quero mais mesa. Fazia tudo assim, ó, com o mouse. Mas era uma questão que a gente tinha que hoje, às vezes, nem passa esse problema na nossa cabeça. Que é natural pegar canetão e fazer. Mas naquela época, como que se fazia? Foi um baque, assim, né? E tinha que fazer. Não tinha como só falar assim, isso, gente, a resposta é 9. Próxima. Tem Como é que vomitar uma chega nesse resposta. 9, né? Eu tenho que mostrar um passo a passo, tenho que mostrar o desenvolvimento. E aí eu acho que, não só eu acredito que a grande maioria, principalmente professores um pouco mais velhos, na época da pandemia sofreu um baque muito grande. Eu recebia muita mensagem de professor que na minha época, quando eu comecei a dar aula, me ajudou muito, pegando muito a minha ajuda na época da pandemia. Porque, querendo ou não, eu tava muito mais familiarizada com a tecnologia do que esses professores. E acabava que a gente tentava se ajudar ali para deixar de um jeito mais fácil para os alunos conseguirem entender e continuar com a educação, né? Excelente. Ó, a gente tá falando aqui, comecei o episódio falando que a gente ia falar sobre como também essas ciências exatas... Nossa, deu até uma engasgada aqui. Emoção. Ciências exatas, a garganta nem aguenta. Mas elas são tão complexas, mas elas também têm um traço da criação de Deus. Tá difícil, gente, mas nós vamos conseguir. Isso que dá pra ficar comendo amendoim no meio do episódio. Mas a gente tem uma série do programa Origens. Você assistiu, eu lembro de você ter comentado, né? Onde a gente fala nessa série, nesses episódios, sobre, de fato, matemática. Acho que tem até umas imagens aqui, ó. É lindíssimo, né? O programa Origens, muita qualidade, sempre convidados muito interessantes, muito especiais. E esse programa Origens fala sobre criação, sobre criacionismo. E aí, como que a matemática pode dizer algo sobre a criação? E é interessante que essa temporada do Origens, ela faz uma abordagem interessante do que a gente está falando. De trazer, primeiro, quais são esses traumas da matemática? Por que as pessoas têm tanta dificuldade com a matemática? Por que ela se tornou um monstro quando se fala de educação, né? A matemática, ela das disciplinas, ela é a mais enigmática para a maioria dos alunos. Por que o que carga que ela está trazendo? E aí fala muito sobre a questão das experiências que as crianças têm no processo de ensino, às vezes em casa, às vezes na escola, na educação básica, né? O professor ou a professora da educação básica que já tem aquele entrave com a matemática, às vezes não consegue desenvolver algumas habilidades ali que precisa, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, isso acaba interferindo nessa questão da matemática, na verdade, como uma ferramenta para ele enxergar as digitais do criador através da criação. Então, a abordagem dessa temporada é justamente, primeiro, trazer o que é a matemática de fato. Ela é só aquela matéria difícil na escola ou tem mais coisas além dessa dificuldade? E aí essa temporada ela vai trazer a escrita da matemática, como que ela foi desenvolvida ao longo do tempo, por que surgiu essa necessidade da gente colocar símbolos? Por que a gente usa letra?
De onde vieram os números? Porque a gente precisava representar grandezas. Coisas que a gente estava observando na natureza, ali, a lei estava ali. Olha, a gente tem gravitação, a gente tem uma força, e a gente precisa representar isso. E aí, essa temporada, ela vai trabalhar justamente essa questão. Impressionante. Tá lá disponível no NT Play, ntplay.com. Você coloca lá Origens, vão ter várias temporadas do programa Origens. São programas lindíssimos e tá lá disponível essa especificamente falando sobre matemática. Não vai ser aula de matemática, se você tem preconceito, acha chato. Acho um absurdo você achar isso, mas se você acha, não, vai ser legal, Eu acho que você se você vai tem gostar. preconceito, eu te Isso. desafio a assistir essa temporada. Vai lá. Tem no YouTube também, tem o canal do YouTube do programa Origens, que é Origens NT, tá bom? Procura lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Rogério, e essa história de redes sociais, assim? Eu acho que, não sei da sua história, a biografia desse início do trabalho, mas geralmente quem começa e dá muito certo no digital, começou assim meio que do nada, né? Vou postar aqui, vou postar aqui, vou postar aqui, e daqui a pouco viralizou e deu certo. Não era uma coisa planejada. Eu sempre gostei de fazer vídeo, então eu tenho vídeos no meu canal, assim, de quando eu tinha 11, 10 anos. O Tá canal lá é no antigo. canal até hoje? Alguns eu arquivei que eu tenho vergonha, mas eu posto só uns pedacinhos, mas eu tenho uns vídeos antigos, vídeos de escola, da época de escola que eu fazia, tipo, de retrospectiva, esses eu deixei, cantando. Então eu sempre gostei de vídeo, mas nunca foi, tipo, algo sério. Só que daí, quando veio a pandemia, precisou necessariamente virar algo sério, porque eu precisava transmitir o conhecimento de algum jeito para os alunos. Sim. Na época, a gente ainda não tinha noção de quanto tempo ia demorar. E aí, parecia que ia ser meses, não, tipo, um ano inteiro. Então, não tinha aulas ao vivo ainda, não tinha nada disso. Aí, eu fazia os vídeos para os alunos conseguirem aprender a partir das aulas do YouTube. E aí foi quando eu fiquei, uau, posso finalmente fazer uma coisa que eu amo de coração, que é editar vídeo. Nossa, eu gravava os conteúdos. Eu lembro que no começo eu travava pra câmera. Não é uma coisa natural, assim, de olhar pra câmera e começar a falar. Eu travava pra falar uma matéria que eu já estava acostumada a falar há eras. Então eu não conseguia falar, eu tinha que escrever tudo que eu ia falar, passo por passo, e eu olhava no roteiro, aí fechava. E aí dava aula pra câmera, aí parava, olhava de novo, fechava. Porque eu travava, não Eu era fico natural. até feliz disso, porque aí pelo menos é uma coisa que eu consigo fazer e você não. Não era natural gravar pra câmera, tipo, falando, sabe? E olha que eu tava sozinho, não era nem, tipo, tinha muita gente olhando, não. Era eu, dentro de um quarto fechado. E a câmera. E o meu roteiro inteiro. E um sonho. E o meu roteiro inteiro. Porque eu precisava. E aí eu brincava, colocava cenas atrás. Tá até hoje lá, de 2020, os vídeos no YouTube. E os professores começaram a usar esses vídeos nas aulas deles. Então, eu não queria fazer, porque a maioria não gostava disso, aproveitava. Então, são vídeos que subiram muito e eu ficava, nossa, que legal, tipo, eu gosto. Mas até então não tinha levado como sério, porque era vídeos longos no YouTube. Quem faz vídeo longo sabe que isso demora muito pra editar, e eu queria estar bonita, então eu tinha que estar produzida. Aí era mó rolê, que na pandemia, às vezes eu nem tirava o pijama. E aí eu tinha que ainda pentear cabelo, maquiar e gravar, aí dava aquela preguiça. Eu não era minha profissão, então eu tava assim, daquele jeito. Só que veio a era dos Reels, TikTok. E aí foi quando eu vi que eu não precisava estar mais produzida. Era vídeo rápido, vídeo natural, todo mundo te aceita do jeito que você é. Então eu tava assim, é do jeito que eu sou. A democratização do conteúdo na internet. Então, e é rapidinho, só vai ver tua cara por segundos. E já vai parar 30 segundinhos. E aí foi quando eu comecei em 2021 a produzir esses vídeos rapidinhos, pensando nos meus alunos. Então, as matérias que eu dava em sala de aula, já fazia a dica, já postava. Então, falava sobre números negativos, chegava em casa, gravava números negativos. E aí, linkava no eClass, que tem a plataforma dos alunos, já linkava. Olha, gente, tal vídeo tá lá para vocês conseguirem também reforçar o conteúdo. Muito mais fácil, dava para gravar na hora do lanche. E foi quando começou a ganhar visualização, e começou a vir como uma renda extra que se tornou minha principal profissão. Você também começou a fazer vídeo no TikTok ensinando química a princípio, né? Isso. Eu comecei justamente na época da pandemia, né, que surgiu essa necessidade, mas o meu não era para ensinar química. Desde o começo eu já tinha isso na minha cabeça de que eu não ia ficar dando aula de química. Tem até algumas coisas lá, ensinando distribuição eletrônica, alguma coisinha, mas não era o meu foco. O meu foco era trabalhar a aplicação da química ou da ciência no cotidiano, né, principalmente. Então, eu comecei a gravar falando sobre
a questão de higienização, comecei a falar algumas coisas nesse sentido, né? Mistura, por exemplo, que o pessoal faz para poder limpar casa, limpar banheiro, que isso gera um problemão, né? Pode gerar gases tóxicos, né? Quando você mistura sabão em pó com água sanitária, inclusive. Ah, é? É um problema. Isso pode gerar a emissão de gás, aí a pessoa tá lavando o banheiro com o banheiro fechado, mistura os dois e depois não sabe que tá com dor de cabeça, né? E na realidade foi essa misturinha junto com vinagre e bicarbonato, né? Que são os dois Gente, cavaleiros do dá apocalipse. um outro episódio aqui, só esse assunto, hein? Então foram vídeos nesse sentido que eu comecei a gravar. E começou a rodar muito, porque nessa época o pessoal começou a consumir muito material, né? Você viveu isso também. Sim. As pessoas consumiam muito material, principalmente relacionado à parte científica, porque a gente estava vivendo um momento em que a ciência ficou ali nos holofotes, né? Em busca aí das vacinas e tudo mais. E eu comecei a produzir nesse sentido. E hoje eu já mudei o nicho, né? Chegou num determinado momento em que eu entendi que Deus estava me chamando para um outro propósito. Então, hoje eu luto com os algoritmos para poder falar realmente sobre a aplicação da ciência, mas na ciência, no criacionismo, né? Como que a gente consegue enxergar a ciência a partir da cosmovisão criacionista que nós temos. Muito bom. Vamos falar sobre pais. Tem os pais na sala de aula, né, quando vão lá, reunião de pais, quando tem uma intercorrência ali com o filho e tudo mais. E tem também o pai que, de repente, interage com vocês nas redes sociais. Como são? São pais diferentes? É diferente o pai que vai na sala de aula e o pai que interage lá na rede social? Como que é essa relação de vocês com os pais dos alunos? Eu acho que eu já cheguei causando, assim, com os pais. No começo da minha vida como professora, porque eu era uma carinha de nova, 20 anos, um neném. Como assim? Você vai saber ensinar meu filho? Você é um nenezinho, você sabe ler pra casa, sabe? Era essa expressão que eles olhavam comigo. Primeiro você precisou se provar, né? A minha mãe, por anos, dá aula na rede adventista também. Eu tenho uma família, assim, que é muito marcante na rede adventista, principalmente na época. Minha mãe, minha tia, elas são muito conhecidas. E eu não queria ficar conhecidas por ser a filha da minha filha, a sobrinha. Eu não vou ser esse Nepo Baby. Não, eu não queria. Então, eu não queria ficar falando pra ninguém quem eu era. E eu não pareço muito com a minha mãe e com a minha tia. É totalmente diferente. Eu pareço mais com meu pai. Então, quando o pessoal descobria quem eu era a filha, o pessoal ficava, ai, graças a Deus. Aí vinha o respeito. Aí eu falei, não, para, gente, eu quero que você me conheça. Eu sou a Jéssica, a Jéssica, a professora, totalmente diferente. E aí, enfim, foi nessa época que o primeiro baque dos pais era isso, nova. Aí eu parei de ficar nova, né? Já comecei a trabalhar, já virei mãe. Aí começou as marcas. Ela não envelheceu. Ela parou de ficar nova. Eu amei esse conceito porque ela não Muito envelheceu. bom. Ela Não, parou por de favor. ficar nova. Por favor. Excelente. Cara, isso tem uma chance de Parou crescer e de- viralizar isso. A gente Por não tá favor. envelhecendo, nós estamos parando de ficar novos. Exato. Eu amei. não vou falar que eu tô envelhecendo. Enfim, e aí foi quando os pais pararam de ficar chocados com a minha aparência. Sim. Doeu um pouco, mas esperei. Né, fazer o quê? E pararam de ficar chocados com isso, mas começaram a ficar chocados porque eu era professora blogueira. Então, aí foi diferente já Eita, o assunto. superou um preconceito, veio outro. Outro. E o outro é onde ficava, você vai dar aula pro meu filho ou você vai gravar vídeo? Você sabe fazer alguma coisa além de gravar vídeos? Então, o outro preconceito foi esse. Claro que com alguns. Então, alguns aproveitavam pra me acompanhar, porque pai gosta disso, de estar, tipo, stalkeando ali a vida do professor. E eu tava mostrando tudo abertamente também. Pode vir, pode mostrar, pode ver que a minha vida tá ali. E eu não faço nada de errado, não tem por que esconder dos pais. Então, eu gostava, não me importava. Mas, ao mesmo tempo, uns tinham aquele preconceito de, tipo... Ai, será que ela vai estar... Você não tá dando aula pro meu filho, você quer gravar vídeo. E aí, eu já cheguei a conversar com o pai de pegar o celular na frente dele e falar... Acha um vídeo que eu fiz na sala de aula. Falei, poxa, eu sei da aula, eu sei do que eu faço. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas tem algum vídeo que já fez? Claro, é de coisas que eu já fazia e só registrei. Que acaba que a gente é obrigado a registrar, às vezes, até pro próprio colégio. Então, eu só acabei mostrando pra mais gente. Não foquei só no site do colégio em si. Então, foi um baque, assim, que aos poucos foram mudando. E aí, no começo do ano, começava assim, com o pé atrás. E no final do ano, já tava me amando, me dando presente. E agradecendo pela essa conexão que a gente acabou gerando com os alunos e com os pais. Então, eu acho que foi essas duas fases, assim, na minha vida. Primeiro, por ser muito nova. Depois, pelo que eu fazia, além da sala de aula. Mas deu pra contornar a situação. Deu pra entender que era profissional o negócio ali. Sim.
E a sua experiência? Comigo foi um pouco diferente, né? Porque Você dá aula para aluno mais velho também, para né? alunos mais velhos, né? E na verdade os pais eles não é que muda a, a mentalidade dos pais de alunos do ensino médio, ela é um pouco diferente do fundamental. Os alunos do fundamental, os pais ainda estão ali muito em cima, né? É um nenenzinho. Eles ainda têm dificuldade de desapegar, viu, Wagner? Eu tenho mesmo. Eu tenho medo. Ele falando Chega assim, ali, sim, eu tenho. Sim. Não, mas nessa fase tá tudo bem, né? O fundidor que a gente fala ali, 6º, 7º, 8º ano, né? Que já estão Aí eu espero já ter desapegado um pouco mais. E aí, e tem, a maioria dos pais ainda tem aquela, nossa, eu preciso estar o tempo todo ali. E na verdade a criança precisa desenvolver a autonomia, ela precisa começar o processo de responsabilidade. Então a Gé viveu isso mais intensamente por conta dessa fase que ela dá aula, inclusive. Que ela, né, essa fase, os pais eles estão ali querendo saber o que foi dito do começo até o final da aula. Sim. E o meu segmento já é diferente. Os pais eles vêm mais para pedir socorro, né? Porque eu tenho um adolescente dentro da minha casa, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque e é uma coisa assim que eu vivo isso hoje. Inclusive eu saí da escola, amanhã tem reunião de pais, inclusive. Mentira. A gente vive, porque os pais, eles querem, na verdade, que o professor ele seja um aliado dele, né? Porque o que tá acontecendo com o meu filho? Ele não era assim, ele era uma criança linda, ele era fofo, e agora ele tá um adolescente emburrado dentro da minha casa. O que tá acontecendo? Porque o que você tá falando pra mim não é o que acontece lá em casa. Então, tem muito disso, dos pais virem com essa demanda pra nós, né? E o conteúdo de internet, a abordagem que tem, na verdade, alguns pais que me seguem, eles entram muito com eles ficam, nossa, que legal, que dá para você, né, trabalhar outras frentes, porque a gente tá tendo muita dificuldade, que ele tenha interesse em sala de aula, principalmente na área de exatas, né? Então, fazer essas aplicações são bacanas. Então, eu acho que os pais do ensino médio, eles acabam tendo mais parceria do que, por exemplo, a grande maioria dos pais do Fundamental 2 por causa dessa configuração, né? Da pré-adolescência para a adolescência, essa dificuldade que existe de lidar com a adolescência, né? Que é uma fase realmente muito complicada, muitas mudanças hormonais, emocionais acontecendo e a família, ela quer que a escola esteja ali junto com ela, né? Então, é bacana nesse sentido. Eu vejo até, tipo, em sala de aula, como é muito mais fácil eu agradar um 6º ano, um 7º ano com algo. Você faz uma coisinha, eles... Uau! Que incrível. Eles aí são você mais faz. encantados, né? Tudo é incrível. Aí você faz com o ensino médio, eles, nossa, que cringe. Exatamente. É difícil? Exatamente. Não, por exemplo, eu já vejo em casa, eu tenho a Sofia com 9 anos e o Miguel com 6, né? Então, o Miguel, ele ainda tá numa fase que ele curte tudo. A Sofia já é difícil de agradar. Esses dias eu tava no carro e tava colocando umas músicas antigas, assim, a gente tava num sábado viajando, e eu trabalhei em rádio, né? Muito tempo. E aí eu falei, gente, eu tocava essas músicas na rádio. Eu falei, vocês querem ver como eu falava na rádio? Aí eu falava, tipo, anunciando a música, dando a hora certa. Aí o Miguel, que demais, não sei o que, a Sofia. Nossa, falava desse jeito? Sabe? Te julgando. Assim, completamente. Nossa, que brega. Cringe. Ela não falou cringe, ela não tem esse vocabulário. Você sabe que aí. falar cringe já é cringe, Já é né? cringe. Esse é cringe, não existe mais isso. Já revelou a idade. Agora, vamos falar um aspecto assim que vocês. Bom, Marcelo vive, já viveu por muitos anos, que é ter atrelado no processo de ensino a fé também, né? Vocês acham que isso é importante? Uma área ajuda a outra? Contribui para a fé? Contribui também para o processo de ensino-aprendizagem, a fé, a religião está atrelada nesse processo de ensino-aprendizagem? Sabe que eu já tive muitos alunos que saíram da rede adventista e voltaram, assim, um mês depois, porque não conseguiu se acostumar com outra escola. Não porque o estudo dela era mais puxado ou porque era menos puxado, porque nada a ver com o estudo. Era porque sentia a falta de, no começo da aula, o professor orar por ele, ouvir os pedidos dele, entender sobre a família, os problemas que estava passando. Porque a educação adventista tem esse diferencial. Tem. O professor, ele não só chega vomitando um conteúdo e sai da sala de aula e tá nem aí para você, como indivíduo.
o aluno ele se sente abraçado pelo professor, e não só no professor, né? Sobre o pastor que tá ali na escola, os funcionários, enfim. É um ar diferente que acho que quem tá presente consegue ver. E as crianças que saem, às vezes, por coisinha boba, um mês depois tá de volta, mesmo o pai... Eu tenho relatos de pais que iniciaram o ano, compraram o material inteiro da outra escola, o uniforme, que é um gasto muito grande. Muito! Muito grande. E estavam lá, tipo, em março, comprando tudo de novo. Material, uniforme, não sei o quê. Porque se arrependeu da onde estava, porque o filho estava melhor ali, porque entendeu que ali... ele se sentia acolhido. E isso que é gostoso em trabalhar, principalmente na rede adventista. Eu não tive experiência em trabalhar em outra escola, mas você consegue falar de Deus sem precisar necessariamente estar pregando, vamos dizer assim. Sim. A sua vida ali, o seu testemunho, o jeito que você mostra, o jeito que você transmite, a sua vida pessoal também. Você consegue espalhar o amor de Deus para alunos que não necessariamente são adventistas. Tanto que a minoria, deve ser nem 20% da turma que deve ser da religião mesmo, adventista. Mas a gente fala de Deus, a gente não tá falando da adventista, né? A gente tá falando de Deus, do amor de Jesus. E isso que é gostoso. Sim. O aluno se sente envolvido, você vê alunos chorando, alunos te pedindo ajuda. E eu tenho muitos vídeos que viralizaram também disso, de pedidos de ajuda de alunos que têm pais separados, que têm dificuldade em estudar porque aconteceu determinada coisa. Então você vê que o aluno ele sente mais à vontade ali para se abrir para você e encontrar a solução mesmo do problema, que às vezes não era necessariamente o cognitivo, e sim o pessoal que estava atrapalhando ali para ele aprender. E esse é o gostoso, eu acho. Talvez até quem está acompanhando a gente vá se identificar, já estudou num colégio adventista e tudo mais, e passou pela mesma situação. Eu não estudei na escola adventista, mas eu dei aula para a universidade depois adventista, né? Antes da Novo Tempo, dei aula no curso de comunicação muitos anos. Então tem essa coisa, mesmo na faculdade, a gente entra para dar aula, a gente faz uma meditação, a gente faz uma oração, principalmente primeiras aulas, né? E aí, eu fui fazer pós-graduação numa universidade pública. É muito estranho. Vai começar a aula... Ué, mas ninguém orou? Falta isso. Ué, como assim começou a matéria? Cadê a meditação? Cadê? Você sabe que não vai acontecer, mas ao mesmo tempo é meio estranho do nada começar uma matéria. Então, é muito bonito isso realmente que acontece, né? A educação adventista, ela tem... essa cultura, na verdade, a gente quando fala de meditação, oração, para nós é o nosso cotidiano, né? Isso aqui não se começa um dia na escola, não se começa uma aula às 7 horas da manhã sem você ler uma meditação com ele, sem você orar, abrir para os pedidos e agradecimentos, porque isso faz parte da cultura. E se você não faz, eles cobram, né? Como assim? Sim. Você tá por fora, você não tá sabendo que aqui a gente primeiro faz oração, depois, né, a meditação e depois... Ou até mesmo orar para tranquilizar eles antes da prova. Antes da prova, exatamente. Então isso faz parte da cultura. E a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Eu também estudei em escola pública, fiz faculdade não confessional. E a gente observa essa diferença. Quando eu dei aula, por exemplo, no Estado, né? Que você tem ali a questão do Estado laico, né? Que você não fala de religião. Você percebe que o professor, ele é muito mais do que simplesmente uma matéria. A gente, quando chega em sala de aula, muita demanda chega para nós, né? Demanda emocional, demanda... A luta que ele passa em casa, ele traz para a sala de aula. E o professor, muitas vezes, o que ele está precisando não é que você ensine a matéria para ele. Ele está precisando de uma palavra amiga, ele está precisando de um abraço, ele está precisando de acolhimento, ele está precisando ser ouvido, ele está precisando falar, ele está precisando que você fale, você dê um conselho para ele, que você o ajude nesse momento que ele está passando. Ele não está precisando que você ensine para ele a matéria naquela hora, né? E essa sensibilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira, né? Porque não é algo que a gente aprende na faculdade. Você não tem uma matéria específica. Como lidar com os problemas emocionais dos seus alunos. Não existe isso. Claro. Né? Isso. A gente vai tendo esse desenvolvimento ao longo do processo. E quando isso chega em sala de aula e você está num ambiente em que é permitido que você faça uma oração, que você apresente a palavra, olha, filho... Fica tranquilo, porque Deus está cuidando de você, da sua família. Quantos alunos chegam pra gente, né, em momentos assim muito delicados, compartilham com você coisas muito íntimas de casa, do tipo, meus pais estão se separando.
sabe? Os meus pais estão brigando dentro de casa e eu não aguento ficar naquele ambiente. Eu fico cuidando, por exemplo, do meu irmãozinho pequeno, para ele não ouvir as brigas. E, sabe, criança, por exemplo, que tem 12 anos e que tá protegendo um irmãozinho de 7 para que ele não se traumatize. Uma criança de 12 anos com uma Imagina. consciência, sabe? Então, essas demandas que chegam para nós são demandas emocionais, demandas espirituais, e você ter a liberdade e poder ali, você orar por ele, você dizer para ele que Jesus está cuidando, por mais que a gente passe dificuldade nesse mundo, né? Ele tá ali do lado dele, isso não tem preço. E esse é o diferencial da educação adventista, ou de você poder expressar a sua fé, que é o tema da nossa pergunta. É você mostrar para ele que o mundo não é só ali a matéria, não é só isso que existe. Existe algo além, existe um Criador cuidando, passando ali o que ele está passando, ele está sendo visto, Deus está vendo que ele está passando aquilo, mas Deus está cuidando dele também, né? Esse é um diferencial. Nossa, que bonito essa tarefa, né? O professor não está lá só para ensinar uma matéria, é muito mais profundo do que isso, né? Eu estava vendo esses dias, assim, a gente não foi, a expressão que eu ouvi foi alfabetizado emocionalmente. É uma coisa muito dessa geração tentar reconhecer realmente emoções, sentimentos, né? Então, vocês ajudando em todo esse momento que a criança está vivendo e está passando, é muito bonito. E isso tudo está atrelado realmente à fé, como a gente colocou aqui, solidifica muito mais também, né? Não é só a matéria que fica prática, mas a religião fica prática. A religião fica, né? Dá significado, porque muitas vezes o que ele ouve na igreja parece desconectado com o que ele ouve na escola. E aí ele fala, então eu vivo uma realidade na igreja e uma realidade na escola, é isso? Então a vida é isso, eu tenho uma realidade no trabalho, eu tenho uma realidade na escola, eu tenho uma realidade na igreja, é isso? Sim. E as esferas não conversam entre si. E na realidade, não é assim que funciona, né? Então a questão do criacionismo, por exemplo, que inclusive é a área que eu busco trabalhar, é justamente trazer isso, olha, o que você está vendo aqui, a gente usa para poder argumentar o que a gente ouve lá na igreja, o que a gente aprende lá na igreja, que Deus criou todas as coisas, o criacionismo. Então, se você não gosta, por exemplo, eu tenho alunos, por exemplo, que não gostam de química, detestam exatas, Jura? mas juro. Pode parecer assim impressionante, mas tem uma incidência, inclusive, maior do que eu gostaria, queria dizer. Mas que quando me vê, professor, eu detesto a sua matéria. Isso aí é muito legal, né? Professor, eu detesto a matéria, mas eu adoro. E a relação aqui, não é, Jéssica? Isso mesmo. Mas quando você fala do criacionismo, quando você está falando do negócio de Deus, faz muito sentido. Né? E a gente vive muito essa realidade, né? Eu gosto muito de você, mas eu odeio a sua matéria, né, Jé? É bem assim. E é legal que você chega a ter uma conexão, uma proximidade do aluno, que ele te convida para ir na igreja dele, ver ele cantar, para ele fazer a cantata de não sei o que vai ter, apresentação de dança e não sei o que. Então você acaba entrando no meio da família ali também, de um jeito que você era só o professor que estava ensinando só matemática, por exemplo. E depois você tá dentro da igreja dele, assistindo ele adorar a Deus de alguma forma ali, que ele tá fazendo. Então é legal isso também. Sim. A gente tem a oportunidade que muitas pessoas não têm, muitas pessoas que talvez não trabalham na rede como a gente tem, de espalhar o amor de Jesus de diversas formas, mesmo falando de matemática. E essa coisa toda do criacionismo é esse teu projeto, o AstroQuark. Isso. Esse projeto do AstroQuark, né? Inclusive, posso fazer o merchan? Faz o seu merchan. Agora é meu momento. @astroquark.br, lá no Instagram. O projeto AstroQuark, ele surgiu, na verdade, quando eu tava no TikTok, né? Fazendo aquele trabalho que eu comentei no começo, né? De trabalhar a aplicação da ciência, química e tal. Aí fui também pro Instagram. E aí eu fiz o mestrado em astrofísica, que inclusive caí de paraquedas. Eu costumo brincar que eu caí de paraquedas, mas na verdade quem soltou o paraquedas foi Jesus, né? Que ele queria que eu fizesse, mas ele só não explicou antes. Ele podia ter falado, olha, eu quero que você faça tal por esse propósito. Mas ele não me explicou. Então eu tava no meio e falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu de química dentro da astronomia, né? Não faz o menor sentido. E depois que eu terminei o mestrado, eu fui com a minha esposa lá buscar o meu diploma. Eu tenho até essa foto até hoje, tá lá no meu perfil. Eu saí com o diploma na mão e eu fiquei olhando assim pra ela. Aí eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Né? Choro, 2 anos de pura luta. Quem faz mestrado ou doutorado, pós-graduação e trabalha ao mesmo tempo, sabe a luta que é, né, Wagner? Opa. Não chora, calma. Ei. Cara, ainda bem que tá aí no passado, essa pós-graduação.
E aí eu entrei nessa crise. O que eu vou fazer com isso? Boa parte do que eu aprendi ali parece que não conectava com aquilo que eu acreditava. E aonde que eu vou usar isso? Eu vou fazer o quê? Eu vou falar daquilo que eu não acredito? E eu comecei a trabalhar a divulgação de astronomia, mas eu comecei a pensar, e eu vi outras páginas, tal, publicavam conteúdo, e ficava aquele negócio, nossa, mas eu vou ser só mais uma página de astronomia, eu vou ficar falando, ai, que legal, olha, tá uma estrela cadente, olha, não sei o que, meteoro, sério que eu vou, só isso, eu lutei 2 anos, Deus me deu esse mestrado de presente, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer completamente fora da minha área, a luta que foi, o quanto ele me ajudou para eu ficar, é isso que é o propósito? E aí, eu comecei a lutar, conversar com Deus. O que o senhor quer que eu faça? Qual que é o objetivo disso? E aí entrou na minha cabeça que eu deveria começar a estudar a criação e a aplicação do que eu tinha aprendido dentro da astronomia, mas com a nossa cosmovisão criacionista. Trazer essa conversa, e depois que eu comecei a estudar, quanta gente está envolvida nesse processo aqui no Brasil. A gente tem uma rede de cientistas criacionistas que trabalham nessa área, Dr. Eduardo Lutz, inclusive, e outros nomes que trabalham essa cosmovisão e trazer esse significado para aquilo que eu estava fazendo. Então, o AstroQuark, ele surgiu para isso. E hoje eu estou trabalhando exatamente isso, a divulgação de ciência com a cosmovisão criacionista. Como nós enxergamos aquilo que a ciência vai descobrindo, o contraponto, o diálogo que precisa existir. Muita gente acha que existe uma separação entre ciência e religião, quando, na verdade, elas são esferas que compõem o ser humano, diferentes. E o conhecimento ele precisa estar atrelado àquilo a forma como eu enxergo o mundo, né? Então, a página do AstroQuark, então, se você gosta desse tema, já segue, né? Deixa lá o seu comentário e trazer essa visão, né? A ciência hoje, ela tem uma filosofia intrínseca nela, que a gente chama de naturalismo. Então, eles observam o mundo, olha, se não dá para ser explicado só por aquilo que eu consigo enxergar, não pode ser explicado. E a gente traz esse contraponto. A vida não é só aquilo que você enxerga. Existe muito mais além daquilo que a gente pode ver. Sim. Né? Foi Galileu que disse, né, que Deus escreveu o universo numa linguagem matemática. Numa linguagem matemática. Você concorda, né? Sim, e eu brinco assim, já segue e tudo mais, mas o que você faz hoje é uma coisa que é difícil, né? Hoje, sim. na matemática em si, quando eu falo algo que é lógica e que é isso, pronto e acabou, ainda tem muita gente que fala, não, cala a boca, não. O hate, né? O famoso hate. Você fica, gente, é isso, tipo, não tem outro jeito. Como ser outro jeito, sabe? E ainda tem um ou outro que quer falar coisa ali no meio do vídeo. Agora, o seu conteúdo em si é algo que tem que valorizar mesmo, porque é um conteúdo muito difícil, que eu acredito que a plataforma talvez não goste muito de querer entregar um conteúdo assim. É a luta com os algoritmos, realmente. E muitas pessoas que pensam muito diferente para querer tacar e talvez até não deixar propagar ainda mais essa mensagem. Então, a gente que tá assistindo, você que tá assistindo, aproveita para seguir mesmo, porque é um conteúdo de valor, né? E é Com o que certeza. é difícil encontrar hoje nas redes sociais. E a gente tem muita gente dentro da área acadêmica que a gente precisa alcançar também. Sim. Né? São pessoas Verdade. que não conversam, vamos dizer assim, a linguagem comum. Eles estão num patamar de conversa, de diálogo, que a gente precisa alcançar, academicamente falando, né? Sim. Então não adianta a gente chegar com argumentações rasas. Não que a gente vai convencer, por exemplo, da existência de Deus pela ciência, porque isso nunca vai acontecer. Mas mostrar a nossa visão em relação à natureza, em relação à criação. Isso é muito importante. Inclusive, vou aproveitar e fazer o nosso merchan aqui, se você me permitir também. Olha, a gente tem essa edição da revista Esperança, que é a origem de tudo. Ela foi escrita pelo jornalista Michelson Borges, que eu acho que você conhece. Ele esteve aqui no Hope Hour, inclusive, quando a gente foi lançar essa revista, né? E ela está disponível para você. Fala justamente sobre esses temas que a gente está tratando aqui. A origem do universo, a origem da vida, todas as digitais do Criador que possam ser encontradas, inclusive na ciência. Tem artigos muito legais, por exemplo, isso aqui é uma curiosidade sempre, né? Vocês que lidam aí com adolescentes, crianças. A origem dos dinossauros, o fim dos dinossauros, o que aconteceu, por que eles não estão mais aí, mas temos registros de que eles passaram aqui por essa terra. É uma revista muito bonita.
e muito completa também, que o Michelson escreveu numa linguagem muito acessível. Então está disponível e de graça para você. novotempo.com/escola bíblica, você pode pedir a sua. Você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link clicável aí nos comentários, você clica lá, já vai cair aqui na revista Origem, vai preencher uns dados muito rápidos e ela vai chegar aí na sua casa completamente grátis. Você não paga nem pela revista e nem também pelo envio da revista. Então, fantástico aí para você. Gente, olha, quanta coisa, hein? Matemática, criacionismo, a fé junto ali. E foi uma montanha russa, né? A gente riu, Não a foi? gente foi né? Ficou um pouco mais ali reflexivo e a gente subiu de novo. Excelente observação. Isso aqui foi uma grande... Eu não sabia o que ia acontecer. Você tá bem, Wagner? Eu tô bem, resisti. Entendi toda a conversa, entendi. Eu acho que é a primeira vez que eu tô com 2 professores da área de exato que eu consigo estar na conversa. Você abriu o coração, essa é a verdade. Abriu o coração para equação. Mas eu queria muito agradecer a vocês por terem vindo, por terem compartilhado e também justamente por dedicarem a vida de vocês à educação. Brincadeiras à parte, como é uma tarefa nobre, né? Formar um ser humano, ajudar nesse desenvolvimento de um raciocínio lógico, com as ferramentas lúdicas ou até mais tradicionais, mas fazer com que essa pessoa aprenda, e a gente sabe o quanto estar ligado emocionalmente com alguém ajuda no processo do aprendizado, né? Então não é só ir lá e de forma muito robótica apresentar um conteúdo, mas estar lá realmente como um ser humano, né? Tá lá como alguém que realmente tem a sua afetividade e através dessa efetividade consegue passar um conteúdo. Então, parabéns por dedicarem a vida de vocês a isso, seja fisicamente, seja no digital, porque vocês estão ensinando onde vocês estão. Obrigada. Muito obrigado. Eles ficaram acanhados. Eu fiquei emocionada. Palavras assim, bonitas. Mas é verdade, de coração mesmo. E tem presente pra vocês, porque vieram a primeira vez, voltem mais vezes. Olha. Agora que eu nem vou ficar mais com medo dessa coisa de exatas com vocês. Deixa eu ver. Ó, querem ver o que tem aqui? Olha. Eles estão fazendo unboxing. Bom, meninas, olha esse copo. Ô, caneca. Maravilhoso. Que legal. Muito bom, né? Muito bom. Faz aquele... Tá na moda, né? ASMR. É isso aqui, ó. Obrigado, Obrigada. gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um grande abraço pra você. Na semana que vem a gente tá de volta aqui com o Hope Hour. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.